A primeira morte por Covid-19 no Amazonas foi registrada no dia 24 de março de 2020. Desde então, o estado já ultrapassa a marca de mais de 12 mil pessoas que foram vítimas da doença. A pandemia pegou um estado despreparado, sem estrutura, onde milhares de pessoas recorreram à saúde pública e foram surpreendidas pela falta de recursos apropriados para atendê-las naquele momento. Principalmente com a falta de respiradores pulmonares, um equipamento essencial para a manutenção da respiração em pacientes que apresentavam alguma deficiência respiratória devido à contaminação do coronavírus. A população pagou com a vida o descaso de um estado omisso. Além de Manaus, todos os 61 municípios do interior do Amazonas registraram casos e mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Com o crescimento de casos da Covid em todo o estado, o número de internações de pacientes em unidades de saúde cresceu e chegou a atingir quase 100% de ocupação de leitos da rede pública durante a primeira onda. Durante a segunda onda, o número de internações em um único mês bateu um recorde, com 5.018 pacientes em unidades de saúde. Em janeiro deste ano, o estado mais uma vez colapsou. A falta de oxigênio medicinal nas unidades hospitalares, dezenas de pessoas morreram e fez com que uma população entrasse em desespero. A corrida atrás do insumo levou milhares de pessoas às portas de empresas para garantir a vida de seus familiares infectados pelo vírus. No dia 13 de março deste ano, completou um ano da pandemia no Amazonas, desde o primeiro caso da doença registrado no estado. Desde então, os números de infectados, mortes, internações, testes feitos na população e outros dados relacionados com a doença cresceram a cada dia que se passou. Em abril de 2020, devido às inúmeras falhas do governo de Wilson Lima à frente do estado e sem as devidas ações para evitar as milhares de mortes, o estado tomou conhecimento que o governo do Amazonas pagou 2,9 milhões a uma loja de vinhos por 28 ventiladores pulmonares para tratar de infectados pelo novo coronavírus. O valor unitário equivale até 4 vezes o preço do aparelho previsto em lojas no Brasil e no exterior. Mas os equipamentos foram considerados inadequados para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, a compra foi feita no dia 8 de abril com a dispensa de licitação e foi questionada pelo Ministério Público de Contas, pois foram comprados 24 ventiladores da marca Resmed por R$ 104,4 mil cada um. O mesmo aparelho é vendido por cerca de 25 mil por revendedores nacionais e do exterior, o que caracteriza um sobrepreço de 316%. Em maio, foi instaurada na Assembleia Legislativa do Amazonas a CPI da Saúde, onde apurou as irregularidades decorrentes no setor, onde foram detectadas inúmeras falhas, principalmente no decorrer da crise sanitária da Covid-19, no que tange à compra dos respiradores pulmonares comprados na loja de vinho, onde houve o superfaturamento na aquisição do produto. Após 180 dias de trabalho, a CPI da Saúde foi concluída e o relatório final foi entregue ao Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. O documento foi levado ao Ministério Público pelo presidente da CPI, deputado delegado Péricles, com levantamento de dados, oitivas de pessoas envolvidas e análises. No dia 30 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sangria, onde cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária de investigados por fraude e superfaturamento nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus no estado. A ação investiga compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na contratação de empresa, lavagem de dinheiro, montagem de processos para encobrir os crimes que teriam sido praticados com a participação direta do governador do estado, Wilson Lima. As medidas foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e incluem o bloqueio de bens no valor de R$ 2.976.000 de 13 pessoas físicas e jurídicas. No esquema identificado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, o governo do estado comprou com dispensa de licitação 28 respiradores por meio de uma importadora de vinhos neste
contrato, a suspeita é de um superfaturamento de quase R$500 milhão. Os equipamentos vendidos pela importadora foram adquiridos pela empresa fornecedora de equipamentos de saúde por R$2.480.000 e revendidos no mesmo dia por R$2.976.000 ao estado do Amazonas. Para a Procuradoria-Geral da República, Wilson Lima exercia o comando do esquema a partir dos bastidores, apesar de haverem fundadas razões a propósito do efetivo envolvimento de Wilson Lima no esquema. A prisão de Wilson Lima foi solicitada pela Polícia Federal, mas negada pelo ministro Falcão. Este ano, em janeiro, a crise do oxigênio medicinal em Manaus provocou a morte de vários pacientes da Covid-19 e obrigou a remoção de dezenas de pacientes para outros estados. A cena chocou o Brasil e outros países ao mostrar pessoas morrendo por asfixia no meio da floresta que produz oxigênio em abundância. A crise do gás chegou às manchetes no dia 14 de janeiro, mas já era do conhecimento dos governos federal e estadual e da empresa, responsável pelo fornecimento ao Estado dias antes de eclodir. O resultado trágico revelou a falta de coordenação e decisões erradas de autoridades que menosprezaram o perigo da pandemia e de uma nova cepa do vírus mais transmissível em circulação na capital manauara. Manaus foi a primeira capital brasileira fortemente afetada pelo coronavírus em abril e maio de 2020, quando a cidade enfrentou a explosão de casos, superlotação de hospitais e cemitérios abrindo valas comuns para enterrar as vítimas da doença. A partir de junho, o número de casos caiu, mas voltou a subir em setembro e acelerou em dezembro. No dia 13 de abril, foi criada a CPI da Covid no Senado Federal, que investigará ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas no começo do ano. No próximo dia 27 de abril, ocorrerá a primeira reunião da CPI, que investigará a conduta do governo durante a pandemia e o uso de recursos da União transferidos para o estado e municípios. O governador do Amazonas, Wilson Lima, já está na mira da CPI da pandemia. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, autor da comissão, sugeriu começar a investigação pelo governador Wilson Lima. Para o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, já designado para compor a comissão, a CPI é uma resposta ao povo brasileiro. O senador foi um dos primeiros a assinar o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ações e omissões no combate à Covid-19 e, particularmente, na crise de abastecimento de gás e oxigênio no Amazonas. A crise no Amazonas pode virar um trunfo do governo federal. Governistas avaliam que vai ser possível demonstrar na CPI que recursos não faltaram para o Amazonas nem para os municípios. No total, para o estado, o governo federal designou 1,4 bilhão, dos quais 487 milhões serviram para ações vinculadas à luta contra a pandemia e 890 milhões para compensar perdas fiscais. Agora resta esperar o passo a passo da CPI para que os culpados sejam responsabilizados por seus atos mediante a pior crise sanitária vivida no Amazonas.